Olá, vamos falar de um assunto que gera muita, mas muita dúvida: a estabilidade da gestante no emprego. Um caso que parece até simples, sobre uma demissão durante a gravidez, vai nos levar a uma descoberta bem surpreendente sobre como a nossa lei trabalhista funciona. Vem comigo desvendar essa história. A grande questão é essa. Uma funcionária é demitida e só depois se descobre que ela estava grávida. Se o chefe não fazia a menor ideia, ela ainda tem direito à estabilidade? Parece uma pergunta de sim ou não, né? Mas olha, a resposta não é tão óbvia assim. E para a gente entender como a lei funciona na vida real, nada melhor do que acompanhar uma história. Vamos conhecer o caso da Lúcia, que ilustra perfeitamente esse dilema. Então, essa é a Lúcia. A situação dela é super comum, acontece o tempo todo. Ela descobriu que estava grávida enquanto trabalhava, mas por uma série de motivos pessoais, preferiu não contar para ninguém na empresa por um tempo. A linha do tempo aqui é bem direta. Olha só, a gravidez começou enquanto o contrato de trabalho dela estava ativo. Aí, uns 4 meses depois, ela foi demitida sem justa causa. E foi só depois do nascimento do bebê que a Lúcia resolveu ir atrás dos seus direitos na justiça. E é exatamente aqui que a história dá uma virada, e que virada totalmente inesperada. Pois é, acredite se quiser, mas a justiça negou o pedido da Lúcia. E não foi só na primeira instância. Ela recorreu e a decisão foi a mesma. Pedido negado de novo. E aqui a gente vê o tamanho da contradição. De um lado, tem o fato, a realidade concreta. A Lúcia estava sim grávida quando foi mandada embora. Do outro, a decisão do tribunal, que basicamente disse: como o chefe não sabia, o direito dela não existe. Parece até sem sentido, né? Isso deixa uma pulga atrás da orelha, não é? Como é que se chega numa conclusão dessas? No fim das contas, qual é o objetivo da lei trabalhista quando ela fala em proteger a gestante? O que ela quer proteger de verdade? A resposta para tudo isso está no espírito da lei, no porquê de essa norma existir. Vamos lá. A estabilidade gestante é um direito que está na Constituição, ou seja, é algo muito sério. Ela basicamente proíbe a demissão sem justa causa desde o momento da confirmação da gravidez até 5 meses depois do parto. E aqui está o pulo do gato, a informação mais importante de todas. A lei não exige que o empregador saiba da gravidez para a estabilidade valer. Esse direito não depende de um aviso. Ele nasce com a concepção. Isso não é só uma interpretação, viu? Tá escrito, preto no branco. A súmula 244 do Tribunal Superior do Trabalho diz isso com todas as letras. E a própria Constituição, no artigo 10 do ADCT, reforça: a proteção é objetiva. Se a mulher está grávida durante o contrato, ela tem o direito. Simples assim. E o motivo é fundamental. A lei não está tão preocupada com a relação patrão-empregado nesse ponto. O foco total é proteger a mãe e, principalmente, a criança que vai nascer. É uma forma de garantir uma segurança econômica e emocional num momento tão importante da vida. Certo. Se a lei é tão clara, como é que a Lúcia poderia então reverter aquela decisão que foi contra ela? Bom, como a decisão inicial foi totalmente na contramão do que o TST já tinha decidido e do que a própria Constituição manda, existe um mecanismo legal específico para consertar esse tipo de erro. Esse caminho tem nome recurso de revista. É um tipo de apelação especial que leva o caso para os tribunais superiores, lá em Brasília. A defesa da Lúcia teria que se basear em 2 argumentos fortíssimos. Primeiro, que a decisão desrespeitou a súmula do TST. E segundo, que ofendeu diretamente a Constituição. A base para esse recurso está no artigo 896 da CLT. A função dele é exatamente essa: servir como um filtro para uniformizar as decisões pelo Brasil, garantindo que todo mundo siga o que os tribunais superiores e a Constituição estabeleceram. Então dá para perceber que o caso da Lúcia é muito maior do que a história dela, né? Ele nos ensina uma lição fundamental sobre a proteção à maternidade no nosso país. Então, vamos amarrar as pontas. O que a gente precisa guardar daqui? Primeiro, a estabilidade da gestante é um direito objetivo. Não depende da opinião ou do conhecimento de ninguém. Segundo, ela começa a valer na concepção. Terceiro e mais importante, o foco é proteger a mãe e o bebê. E por último, conhecer essa regra essencial, seja para quem contrata, seja para quem é contratado. No fim das contas, a lógica é muito poderosa. Um direito humano tão fundamental não pode depender de algo tão frágil e muitas vezes impossível de provar como uma simples conversa que pode nunca ter acontecido. E fica aqui uma reflexão final. Quantas outras regras do nosso dia a dia no trabalho que parecem óbvias, que a gente acha que sabe de cor,
Na verdade, escondem detalhes e proteções que a grande maioria das pessoas nem imagina que existem. Vale a pena pensar nisso.